Tá gravando a aula agora, gente? Então vamos lá, vamos começar. Chega de esperar os alunos. Tem 19 alunos agora atualmente. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o material de sólidos, né? Falta um conteúdozinho aqui para a gente ver, coisa simples, coisa pouca. Na aula passada a gente viu cálculo de momento, né? Já tem colega já que já está pedindo para fazer o 3.21, então quer dizer que já foi feito vários. Isso é bom, tá? Hoje a gente vai ver. Deixa eu abrir aqui também a lista de exercícios que eu pedi para fazer, né? A lista 3. Na aula passada, a gente ficou apto, nós ficamos aptos a fazer esses exercícios aqui, ó. O colega está pedindo para fazer o 21 e o 23, é bom sinal. Mas aqui, ó, a gente ficou apto a resolver esses exercícios aqui, ó. Então, nessa aula de hoje, a gente vai ver o conteúdo que vai permitir a gente fazer esses exercícios aqui, ó. O resto dos exercícios, tá bom? Então, a gente vai ver esse conteúdo hoje, que é basicamente, né, continuar calculando o torque, continuar calculando o momento. Só que ao invés de calcular um momento de uma força com relação a um ponto, a gente vai calcular um momento de uma força com relação a um eixo. Um eixo. Agora, aqui na verdade é a situação mais clássica, né? A situação mais comum, né? Você gira em torno de um eixo, né? Você rotaciona em torno de um eixo de rotação, né? Então esse eixo de rotação vai ser representado por um vetor, vai ser um vetor lambda. A gente vai ver na anotação do livro aí. Esse eixo de rotação vai ser representado por um vetor. E a gente vai ver que para calcular o torque, o momento polar, né? Se a gente calcular esse momento dessa força, o momento da força, vai ser simplesmente fazer um produto triplo. É uma coisa muito simples. Se você já entendeu a matéria que eu dei na aula passada, se você já está fazendo exercício, a aula de hoje é só um detalhezinho a mais, tá? Para você ficar ciente aí. Aí agora vai juntar tudo, né? Vai juntar toda a geometria que foi vista, toda a questão do vetorial, né? Vai juntar tudo nessa matéria agora, né? Agora sim, o finalzinho do capítulo 3 do livro do Beer, né? A gente já viu o capítulo 1, 2 e 3 do livro, você acredita? Parece que não é nada, a gente chega lá na sala de aula, dá uma matéria lá, tal, aí vai somando assim, mas a gente já viu 3 capítulos do livro e a gente está vendo página a página, porque é assim que é bom. Tem que estudar o livro inteiro. Então, bora lá. Então, isso aqui foi o que foi visto na aula passada, né? Só para lembrar aqui, a gente aprendeu a calcular o momento de uma força. Tá aqui, ó, com essa equaçãozinha aqui, ó. A gente obtém quem é o vetor R, que é o vetor que liga a origem, né, o ponto, até o ponto de aplicação da força, que é esse ponto A. E aí também diz quem que é a força, né, e aí faz o produto vetorial. Com esse produto vetorial, você me diz direitinho quem é o momento polar, né? Quem é o momento polar. E, gente, calcular torque é tão importante. Eu tô dando aula lá de fluidos para os meninos, aí tem a hora de calcular a comporta, né? Aí lá na hora de calcular, aí lá na hora da comporta lá, você tem que calcular o momento lá, você tem que calcular a força, né? Que o fluido faz na comporta, né? E a rotação. E aí essas coisas todas entram. É importante, é importantão. Tem que saber fazer, tá? Então, continuar aqui. Muito bem. Teorema de Varignon, eu já comentei com vocês a aula passada. Componentes retangulares, isso é detalhe. Exercícios resolvidos aqui. Nós fizemos na aula passada. E agora a gente vai falar disso aqui, ó. Produto escalar. Gente, isso aqui é o primeiro produto que vocês aprendem quando está trabalhando com vetor. Então, eu não vou entrar em detalhe disso aqui, não. Muito detalhe, não. Eu vou só lembrar para vocês que existe, né, o produto escalar. O produto escalar entre dois vetores, gente, o produto escalar entre dois vetores é o seguinte, você tem um vetor P e você tem um vetor Q. O produto escalar, a primeira coisa que eu quero que vocês notem, é representado com o ponto. Esse pontinho aqui no meio representa produto escalar. Tá? Então, se eu escrevo o nome de dois vetores aqui, ó, P e Q, coloco um pontinho aqui no meio, eu estou querendo dizer produto escalar. Por que chama produto escalar? Porque o resultado é um escalar. Essa palavra escalar aqui, ó, ela é um sinônimo de numérico. Tá bom? Você tem dois tipos de grandezas em física. Você tem as grandezas numéricas ou grandezas escalares. Você tem as grandezas vetoriais, né? Então, o escalar são as grandezas numéricas, tá bom? O produto escalar é porque é um produto que você faz com vetores
Chama produto, é um tipo de produto interno, né, lá da álgebra, né? A gente faz o produto de dois elementos do espaço vetorial e esse produto vai cair lá dentro do corpo do espaço vetorial, né? Lá dentro do corpo do espaço de vetores. Assim, quem sabe matemática entendeu o que eu falei aqui, de corpo, enfim. Quem não sabe matemática não entendeu, mas a definição é essa, né? Então tá aqui o produto escalar, P, produto escalar, P, a gente lê assim, P escalar Q. P escalar Q. A gente não fala produto escalar de P com Q toda hora, né? A gente fala P escalar Q. Então, designado por P escalar Q, a gente usa o ponto. Definição. Olha, isso aqui é definição. Definição de produto escalar. Produto escalar entre P e Q é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor vezes o cosseno do ângulo entre eles. Eu não fiz o desenho aqui? Não fiz. Esse θ aqui é o ângulo entre os dois vetores. Então, tem dois vetores, o ângulo entre eles. O produto escalar é o módulo desse vezes o módulo desse vezes o ângulo entre eles. Vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? Cosseno do ângulo entre eles, tá? Para um produto escalar, vale a propriedade comutativa. Não é igual ao vetor, né? Porque vetor, vocês lembram que era anticomutativo? Vetor é anticomutativo, né? Produto vetorial. Produto vetorial é anticomutativo. Quer dizer, se eu faço P, produto vetorial com Q, e eu troco de lugar os dois carinhas, aí aparece um sinalzinho aqui, ó. Então, P vetorial Q fica igual a menos Q vetorial P. Então, se eu troco eles de lugar, quando é produto vetorial, aí aparece um sinal de menos. Quer dizer que eles anticomutam. Só que quando é produto escalar, é comutativo. Você pode trocar de lugar. Você pode fazer P vezes Q ou Q vezes P, né? Você pode mudar os dois caras de lugar, que vai dar a mesma resposta. Também vale a propriedade distributiva. Lembra o que é a propriedade distributiva? Você pode usar a regra do chuveirinho para fazer conta. Você pode usar a regra do chuveirinho para fazer conta. Tá? Então, vale a propriedade distributiva. O que mais? Puxa, cheio. Vale a propriedade distributiva. O produto escalar entre dois vetores ortogonais. O que significa essa palavra ortogonal aqui, ó? Ortogonal é que faz 90 graus, né? Faz 90 graus aqui, ó. Faz 90 graus. Tem um ângulo reto. Faz 90 graus, tá bom? Dois vetores que são perpendiculares, o produto escalar é zero. Por quê? Olha na expressão aqui da definição de produto escalar. Se o θ é 90 graus, cosseno de 90 graus é quanto? Cosseno de 90 graus é zero. Né? Cosseno de 90 graus é zero. E aí, P vezes Q vai dar zero, se o θ é 90 graus, independentemente de quem é P e quem é Q. Se eles forem ortogonais, né? O produto escalar entre eles dá zero. Isso é uma informação tão importante. Parece que não é, mas é. Ela é uma informação que te ajuda em várias situações. Tá bom? Colocando aqui meu quadro negro aqui. Ó, o produto escalar fornece uma medida da projeção de P ao longo da linha de Q. Deixa eu ver se eu consigo explicar isso aqui O que representa o produto escalar, né? O que representa o produto escalar? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vou fazer uma bagunça. Digamos que eu tenho um vetor, que é esse vetor aqui, ó. O vetorzinho que eu vou chamar de P. Só que eu não vou colocar a setinha aqui em cima, não. Porque vai demorar, né? Então eu não vou fazer isso, não. Então, digamos que eu tenho esse vetor P e eu tenho um outro vetor V aqui. Agora eu vou fazer outro vetor aqui, ó. Seguinte. Tá aqui esse outro vetor. Pessoal. Perfeito. Ó, o que é um produto escalar? Se liga. Olha aqui, ó, tem um vetor P e um vetor Q. Qual que é a projeção do vetor Q? A projeção desse vetor aqui nessa direção dada pelo vetor P. Vamos lá fazer? Vamos fazer. Eu vou fazer a projeção aqui, ó. A primeira coisa eu vou projetar aqui.
bagunça, ó. Eu quero outra reta. Eu vou fazer aqui uma projeção, ó. Vou colocar aqui. Colocar aqui. Então, esse vetorzinho aqui, o vetor Q projetado na direção do P, ele vai ser esse camarada aqui, ó, que eu vou até colocar de vermelho. Espero que vocês estejam entendendo. Não, estou fazendo esse esforço todo aqui, com esses desenhos e tal. Aqui, ó, eu vou fazer a projeção dele aqui, ó. Isso. A projeção do vetor Q, a projeção do vetor Q na direção do vetor P é esse cara que está em rosa aqui, tá vendo? Que ele está aqui em rosa. Quanto que vale quanto que vale isso aqui? Bom, se a gente tiver aqui se a gente tiver peraí, para achar aqui a letra. Se a gente tiver um ângulo θ, oxe. Se a gente tiver um ângulo θ aqui entre eles, ó, se a gente tiver um ângulo θ entre eles. Cosseno de θ, professor? Oi? Cosseno de θ? Exatamente, vai aparecer um cosseno de θ ali, não vai? Vamos ver. Se esse ângulo aqui é o ângulo θ entre eles, então o valor da projeção do Q nessa direção aqui vai valer quanto? Q vezes cosseno de θ. Q vezes cosseno de θ. Então, se eu pego essa projeção aqui, ó, se eu pego essa projeção aqui, que vale Q vezes cosseno de θ, e multiplico pelo valor do próprio vetor P, isso vai dar o produto escalar. Isso é o significado de produto escalar. É a produto escalar entre P e Q. É a projeção do vetor Q na direção do vetor P vezes o vetor P, vezes o tamanho do vetor P. Então, é isso. Então, P, produto escalar com Q, ele é P, produto escalar com Q, ele é o valor de Q vezes cosseno de θ, que a gente já sabe o que é, está ali na figura, vezes o valor de P, né? Então, isso aqui é o produto escalar. Geometricamente falando, ele tem a ver com projeção. Inclusive, se esse vetor P aqui, ele é um versor, isso aqui vai dar justamente a componente do vetor Q na direção do vetor P. Porque imagine que esse P aqui é o I-chapéu, por exemplo. Ó. Imagine que isso aqui seja o I-chapéu. Isso aqui é o I-chapéu. O módulo do I-chapéu é 1, né? Então, o P ali, onde estaria P é 1. Então, fica... Olha aí, ó. Produto de I com o vetor Q é justamente Q vezes cosseno de θ. Se θ é o ângulo entre o vetor e o eixo x, por exemplo, então isso aí é a componente x do vetor. Isso daí é o QX. Tá? Isso daqui é o QX. Então tá aí, isso aqui é o significado geométrico, né? O significado geométrico aí de um produto escalar. Então, o produto escalar ele tem a ver com projeção, ele resulta num número. Voltando. Então, o produto escalar fornece uma medida de projeção de P ao longo da linha de Q, e vice-versa, né? Em coordenadas cartesianas, isso aqui é importante, é como que você calcula um produto escalar tendo as coordenadas, né? Um produto escalar, gente, ele é calculado assim, ó. Você faz o produto das componentes x, soma com o produto das componentes y, soma com o produto das componentes z. É isso aí que é um produto escalar. Quer fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo aqui no nosso quadro negro. Isso aqui está sendo gravado, né? Está sendo gravado? Está sendo gravado. Triste. Acho que Professor, está sendo gravado. Fala. no caso, se tivesse um eixo Y, aqui, ia ficar seno? Se a gente estivesse precisando dessa medida aqui, essa medida é obtida Isso. com seno, sim, mas a gente não precisa dela, não tem nada a ver com o que a gente está fazendo aí agora. Tá, ok. Tá? Perfeito.
Muito bem, então. Então, acho que a gente não precisa desse componente y, né? A gente está falando de produto escalar. Estou só ensinando que o produto escalar ele tem a ver com a projeção do vetor na direção dada pelo outro vetor, né? Então, é isso que eu estava ensinando aqui nessa figura, que agora está na internet. Agora vai ficar aí para sempre, né? Minhas improvisações ficam aí. Então, digamos que eu tenha dois vetores aqui. Eu vou te dar dois vetores. Ó. Eu não estou colocando a setinha porque você já sabe. Daria trabalho para botar a setinha ali. Então, vamos... Aqui, ó. Digamos que eu tenho um vetor 3i chapéu mais... menos 4j chapéu mais 5k chapéu. Tem esse vetor V e tem esse vetor U aqui também. Eu tenho esse vetor U que é 2i chapéu mais 5j chapéu. Ups. Então, digamos que eu tenho esses dois vetores aí, ó. Se eu peço para você fazer V, produto escalar com U, como é que você faria essa conta? Você faz o produto das componentes correspondentes. Quem que é a componente X de V? A componente X de V é o número, nesse caso aqui, 3. É o 3, né? O I aqui tem que ter chapéu, o J também tem que ter chapéu, mas eu não estou colocando porque a gente vai gastar um tempozinho, né? Então, eu vou... Ó, o colega colocou a resposta aqui já, mas eu acho que ele não dá certo, não. Olha aqui, ó, é porque componente X do vetor V, componente X, é o 3. Então, fica aqui, ó, o produto de 3 com... Produto de 3 com componente X do U, 2. Então, isso aqui é a primeira parcelinha, ó. Mais. Agora, produto da componente Y. Quem é que é a componente Y do vetor V? Menos 4. O sinal entra, pelo amor de Deus. O sinal entra, tá? É menos 4. Estou só lembrando vocês aqui das coisas que vocês até já sabem. Mas é importante lembrar. Então, aqui é menos 4 vezes quem? Quem que é a componente Y do vetor U? 5. Então, é menos 4 vezes 5. Vou somar ainda, né? Ainda para terminar, vou somar, né? Mais. Quem que é a componente Z do vetor V? É o 5. Oxi, toda hora. É o 5. Então, eu vou colocar aqui 5 vezes. Quem que é a componente Z do vetor U? Olha aí, ó. Não tem nada aparecendo que está acompanhando o cachapéu aqui no vetor U, ó. Não tem nenhum cachapéu aqui. Então, quer dizer que você tem que considerar que é como se fosse assim, ó, 0 vezes cachapéu. É assim que você considera. Já que 0 vezes K é 0, então se não tiver nada aparecendo lá, você considera 0, né? A gente já sabe essas coisas, eu tô aqui repetindo porque vai ficar na internet, né? Recordar é viver. Aí já fica bom para todo mundo já. Então a resposta disso aqui vai ser igual a 3 vezes 2 é 6. Ó, mais vezes menos, aqui dentro do parênteses, dá menos. 4 vezes 5 é 20. Ali, a terceira parcela, né? 5 vezes 0 é 0. Então, aqui vai resultar 0. E aí, a resposta vai ser igual a... Vai ser igual aqui. 6 menos 20 é menos 14. Professor, Então, depois vai colocar o cosseno do ângulo? Não, né? não, então, olha só. Esse colega que perguntou aí, ó. Tem duas maneiras de você calcular o produto escalar, né? Uma é usando a definição, que é essa aqui, ó. Aí a gente precisaria do ângulo entre eles, né? Usando essa definição, eu precisaria de calcular o módulo entre eles, e aí também o módulo de cada um dos vetores, né? E também saber o ângulo entre eles. Isso daqui é uma das formas de você calcular o produto escalar. A outra forma de calcular o produto escalar é essa que eu acabei de usar ali. É o produto das componentes correspondentes. É a soma do produto, né? Você faz o produto da componente X do P com a componente X do Q. Mais componente Y do P com a componente Y. Ok. Mais. Entendi. Então, você pode fazer a conta assim ou assim. Vai depender do quê? Ué, do que foi dado para você, né? O que foi dado lá para você? Se foi as componentes, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu te dei o vetor em termos das componentes. Eu te dei o vetor em termos das componentes. Esse vetor aqui, 3i chapéu, menos 4j chapéu, mais 5k chapéu, né? Esse aqui eu também dei em termos das componentes. Nesse Professor, caso, a gente vai usar essa expressão. Fala. no caso, tipo, tinha um desenho, tem um desenho, e aí você tem que fazer as componentes em U, tipo assim, no U e o V, e depois fazer isso aqui? Se necessário, sim.
Mas só que se você já tiver o módulo do vetor, né? Se já tiver informações geométricas do vetor, se já tiver o módulo, o ângulo, né? Aí você não vai precisar de fazer isso. Já pode usar direto isso aqui. Olha, mas isso não vai acontecer, não. A verdade é que isso não vai acontecer, não. Ah, as utilidades aqui, utilidades. Isso não vai acontecer, não, viu, brother? Porque, em geral, o que vai acontecer é que você vai ter as componentes mesmo e você vai usar essa expressão para você calcular o produto escalar. Na verdade, eu estou lembrando o que é produto escalar para você. Primeiro, porque recordar é viver. É bom você lembrar dessas coisas. Não é bom um aluno de engenharia não saber um produto escalar, né? Não é bom. Ó, o cara tá rabiscando aí, os caras estão rabiscando aí. Não fui eu que fiz isso. Ai, Deus do céu. Tira esses negócios, esse rabisco daí, gente. Alguém, ó, quem colocou isso aí, tira esses rabiscos daí. É isso. Vocês estão estudando essas bagunças? Para de fazer essas bagunças. Olha aí, deixa eu tirar isso daqui agora. Vamos ver se eu consigo tirar algo que está na tela. Ó, consigo. Mas não faz essas bagunças aí, não, porque senão vai dar trabalho para nós. Dado dois vetores, o ângulo entre eles, ó, se eu inverter se eu inverter isso aqui e isolar o θ, né, eu descubro que o ângulo entre dois vetores eu posso obter muito bem através dessa expressão. Como? Passa os módulos dividindo e faz o arco cujo cosseno, né, faz a função inversa. Então, o θ, né, o ângulo entre dois vetores, inclusive essa aqui é tão forte que vira definição de ângulo entre dois vetores para qualquer dimensão, né? Isso aqui é o ângulo entre dois vetores para quaisquer dimensão, né? Pode ter vetores com 5, 6 dimensões, isso aqui ainda continua sendo a definição de ângulo, quando esses vetores estão dentro de um espaço métrico, né? Mas eu estou falando de álgebra aqui, a gente não vai entender, enfim. Mas isso aqui é definição de... Isso daqui é definição de ângulo entre dois vetores, ó. Qualquer exercício que pedir ângulo entre dois vetores, você vai usar essa expressão aqui, ó. Você vai fazer o produto escalar usando essa fórmula, depois vai dividir pelo módulo desses dois vetores. Aí você descobre quem que é o ângulo entre dois vetores. Professor, você pode dar um exemplo disso? Vamos fazer um exemplo disso? Vamos descobrir o ângulo entre esses dois vetores aqui, ó. Eu não preciso nem desenhar eles. Não preciso nem desenhar eles. Seria hiper difícil desenhar esses dois vetores, né? São vetores tridimensionais. Oxi. Sei lá o que tá rolando aqui. Ah, já entendi. Esses dois vetores aqui, ó. Vamos lá. O vetor V e o vetor U. O exercício pede lá, vou fazer um exercício improvisado aqui, calcular o ângulo entre estes dois vetores. Quer dizer, o V e U. Vamos lá, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Calcular o ângulo entre os dois vetores aqui. Tá? Então, tem esses dois vetores aqui. Então, a primeira coisa que eu preciso é lembrar da expressão. A gente vai usar essa expressão aqui, ó. A gente vai usar aqui produto escalar entre V e U. Produto escalar entre V e U é igual a módulo do primeiro, vou colocar assim, né, para fazer a diferença. Módulo do primeiro vezes módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Então, cosseno de θ, tá? Então, esse aqui é o produto escalar entre dois vetores. E eu preciso do ângulo entre eles. Eu preciso do θ. Então, eu preciso calcular, em primeiro lugar, o produto escalar, né? Só que no exemplo passado, eu acabei de fazer o produto escalar entre esses dois vetores. Vocês lembram quanto que deu? Menos 14. Menos 14. Então, tudo que eu vou precisar de calcular agora é o quê? É o módulo, né? O módulo do vetor V e o módulo do vetor U. É isso que eu vou precisar de calcular. Vou ter que calcular essas duas coisinhas aqui para poder jogar nessa expressão, né, para poder jogar nessa expressão aqui e aí calcular quem que é o ângulo θ. Então, o módulo do vetor V, como é que é o módulo do vetor V? Né? É a raiz, eu não vou conseguir desenhar a raiz aqui agora, né? Então, eu vou colocar assim, é a raiz, né? Eu vou colocar elevado a meio, né? Para representar a raiz, tá bom? Aqui. Então, elevado a meio aqui é a raiz do quadrado, da soma do quadrado das componentes, né? Então, o módulo do V é o quê?
É a raiz de 3 ao quadrado mais menos 4 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Não é isso aqui que é o módulo de V? Isso aqui é o módulo de V. Então, esse daqui é o módulo de V. Então, o módulo de V, nesse caso aí, dá quanto? Vamos ver? Raiz de 50. Raiz de 50? É, porque ficou 3 ao quadrado, né? Cadê o quadrado aqui? 3 ao quadrado, 3 mais ao quadrado 9, mais 4 ao 16, que é quadrado 4 ao lá, quadrado, mais 25, que é o 5 mais ao 5 ao quadrado, quadrado. raiz de 50. Então, vamos tirar a raiz aqui de 50. Cadê a raiz? Você, raiz, cadê você? Não tem raiz aqui? Eita. Tem funções menor inteira aqui, mas não tem raiz nesse negócio. Alguém fez a raiz aqui? Deixa eu fazer na calculadora aqui mesmo. Deu 50. Raiz de 50. Quanto que deu a raiz de 5? 7,07. Claro, né? 7,07. Deu a raiz aí de 50. Deu o módulo de V, 7,07, né? Módulo de U. Módulo de U vai ser a raiz, quer dizer, elevado a meio, né? Vai ser a raiz de 2 ao quadrado, que é 4, mais 5 ao quadrado, que é 25. Então, raiz de 29. Raiz de 29. Raiz de 29. 5.385. 5,385. Então, é 5,38. Então, tá aí, ó. Então, agora eu consigo calcular, ó. Consigo calcular aqui usando essa expressão aqui mesmo. Vou colocar aqui já para desenvolver. Vou trocar de lugar aqui. Então, olha lá, ó. Módulo de V, que é 7,07, vezes módulo de U, que é 5,38, vezes cosseno de θ, vezes o cosseno de θ, isso daí é igual a produto escalar entre V e U, que deu menos 14, que a gente já tinha feito essa conta já. Menos 14. Então, cosseno... Então, isolando agora o cosseno de θ, né? Cosseno de θ... Cosseno de θ é igual... Bom, menos 14 dividido... Né, vai ser menos 14 dividido por aquele produto ali, né? 7,07 vezes 5,38... 38,07. 38,07. Então, quando você faz essa divisão aí, ó, quando você faz essa divisão aí, isso vai dar 0,3677. Eu vou colocar assim. Então, vai dar menos, né? Porque menos dividido por mais é menos, é negativo. Então, é menos 0,3677. Pronto. Então, quer dizer que θ, né? O θ é a função inversa, né? Θ é o cosseno a menos 1, né? De menos 0,3677. Então, você pode fazer na calculadora, tá? Você pode fazer na calculadora. Qual o ângulo cujo cosseno dá isso aí? O ângulo é 111,57 graus. Tá? É 111,57 graus. Eu não sei colocar a bolinha lá em cima aqui, assim. Eu vou escrever um Ozinho aqui. Eu vou colocar ali em cima. Aqui, ó. Pronto, essa é a resposta desse problema, tá? O querido, então, me perguntou aí como é que faria um exercício, né? Tá aí feito. Tá aí feito um exercício, tá bom? Então, calculei o ângulo entre esses dois vetores, ó. Tinha dado dois vetores, a gente já tinha calculado o módulo. Então, se você está querendo o ângulo, você pode usar essa expressãozinha aqui para calcular ângulo. Como? Ué, substitui o produto escalar, substitui os módulos e acha quem que é o θ. É bem assim mesmo, tá? E isso daí é bem geral, gente. É bem geral mesmo. Ó, só para testar, se vocês quiserem testar, né? Calcula o cosseno desse ângulo aí. Cosseno de 111,57. Só para testar certinho. É isso mesmo, ó. Menos 0,367. E aí, enfim, tem um errinho aí, né? O outro número. Mas é porque a gente está fazendo números aproximados, né? Mas 111,57 é assim que a gente faz
para calcular um ângulo entre vetores. Mas dificilmente nos exercícios você vai precisar desse tipo de coisa, tá? Mas é muito comum durante a vida, né, acadêmica aparecer esse tipo de situação. Agora, detalhe que eu tinha falado, né? Se V é um vetor unitário numa dada direção, F escalar V é a componente daquele vetor na direção de V chapéu. Eu tinha falado isso, né? A questão da projeção, até fez o desenho lá. Aqui estou acrescentando é que se o V for um vetor unitário, então vai dar justamente o valor da projeção. O Ítalo pediu para fazer outros exercícios aqui, ó. 2.36, 38. Fazer a bolinha, só apertar Alt 167. Sim, 2.36, 38, né? Eu vou colocar aqui para mim. Eu vou colocar o aviso aqui. Também quer fazer o 36, 38, né? 36 e 38. Mas aí já fica muito, a gente já tem 4 exercícios para fazer. É porque é muito chato gravar esses negócios na internet, sabe, gente? Mas eu vou fazer sim. E parece que a aula já está acabando aqui, já acabou já. Ou não? Não, tá rolando ali ainda. Ó. Cuidado, vai desligar, viu, gente? Eu vou colocar um novo link lá para daqui a pouquinho. Agora é 11h10, eu vou colocar um novo link lá para 11h15, tá bom? Porque não passei exercício. Então, para 11h15, eu já vou colocar lá no Google Class e na nossa plataforma, tá? Os links para a gente fazer a próxima aula. Próximo pedacinho da aula. Adiós. Tchau. Adiós. Ops. Primeiro isso.